Bom, então vamos lá. Esse database OpenHelper, tá? Ele é uma classe que vai facilitar, né, que vai nos ajudar na conexão com o banco de dados, ok? Primeiro aqui eu tenho esse construtor, onde eu preciso chamar aqui a superclasse, tá? Passando aí alguns parâmetros, no caso aí o contexto, tá? O nome. Se eu pressionar aqui, ó, Ctrl Q, eu tenho a documentação. Só que aqui, agora sim. Então eu tenho o contexto, tá? O nome, no caso esse nome é o nome da base de dados, tá? O nome do arquivo do banco de dados, ok? Tenho aí o factory e também a versão do banco de dados, ok? Essa versão vai ser utilizada aí para poder atualizar as informações do banco de dados, né, as tabelas do banco de dados, quando o banco de dados for alterado, ok? Então vamos lá. Então o nome do banco de dados eu vou chamar aqui, ó, cardápio contract.database name, tá? Esse factory aqui eu posso passar um valor nulo, não preciso dele, e a versão cardápio contract.database versão, ok? Nesse construtor posso deixar aqui somente o contexto, ok? Então vou chamar a superclasse, o contexto, passando aí como parâmetro contexto, o nome do banco de dados, tá? O factory não é necessário, e aqui a versão do banco de dados, ok? Temos aqui os métodos onCreate, tá? Esse método onCreate, ele é chamado quando o banco de dados não existe, tá? Então, se o sistema verificar que o banco de dados ainda não existe, ele vai chamar então aqui esse método onCreate, ok? E o que precisa fazer nesse método onCreate? Eu já recebo aqui como parâmetro um SQLite database, tá? Então eu vou pegar esse objeto DB e vou executar o seguinte comando SQL. Aqui em cardápio contract, eu tenho as minhas inner class, tá? No caso aqui a inner class item cardápio ponto onCreate, ok? Então eu vou executar esse comando aqui, que foi o comando que nós definimos anteriormente, tá? Então para isso que nós iremos utilizar aqui essas informações, tá? Então, aqui no item cardápio, nós iremos criar a tabela item cardápio, ok? E nós precisamos também criar as outras tabelas, tá? No caso a tabela pedido e a tabela versão cardápio, ok? A ideia aqui é que as informações elas estejam centralizadas no servidor. Então, por exemplo, quando o usuário estiver utilizando aqui esse projeto cardápio balcão, cadastrar um item, automaticamente ele vai chamar, tá? Ele vai fazer uma requisição através do web service lá para o servidor, para que o servidor inclua esse item que foi incluído pelo usuário. E depois retorna com essas informações para os usuários que vão selecionar os itens para o pedido. Ok? Bom, no caso aqui, no caso do método onUpgrade, tá? Quando mudar a versão do banco de dados, como os dados que eu tenho armazenado aqui na base local são os mesmos dados que estão na base remota, na base do servidor, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente excluir essas tabelas da base local e criá-las novamente. E depois eu populo com os dados que forem buscados do servidor. Tá? Então eu vou definir aqui esse método onUpgrade dessa forma. Eu vou excluir essas tabelas, recriá-las e depois popular com os dados. Tá? Desse método onUpgrade, tá? O que eu vou fazer? Eu vou executar aqui um SQL, só que agora o onDelete. Tá? Existe um outro método específico, que no caso
é o onDelete. Na verdade não é um onDelete, tá? É o onDowngrade, mas nós não vamos utilizar. Quando que esse método onDowngrade é utilizado? Ele é utilizado quando você, por exemplo, tem uma versão do banco de dados, a versão atual do banco de dados é a versão 2, por exemplo, e você quer voltar para a versão 1. Então vai ser chamado então o método onDowngrade, tá? Então para isso que é utilizado aqui, ó, esse campo versão, tá? Que nós estamos passando aqui, ó, nesse parâmetro, na superclasse. Então toda vez que você alterar o banco de dados, você tem que alterar essa versão, sempre adicionando o valor a essa versão, tá? Então sempre adiciona aí um valor para essa versão, para que o sistema ele faça esse controle, para saber quando chamar o método onCreate, quando chamar o método onUpgrade e também quando chamar o método onDowngrade, tá? Mas não vamos implementar esse método aqui onDowngrade não, ok? Então aqui, ó, nós vamos executar o SQL onDelete. O que ele vai fazer nesse SQL onDelete? Ele vai dropar a tabela, ele vai excluir essa tabela, ok? Nós vamos fazer isso aí para todas as tabelas, ok? E logo depois que nós excluirmos essas tabelas, nós vamos chamar novamente aqui o método onCreate, passando aí o database, o SQLite database como parâmetro, tá? Então nós tem uma alteração no banco de dados, o banco de dados tem uma nova versão, então vai ser chamado aqui o método onUpgrade, eu vou excluir as tabelas locais e vou recriá-las, tá? Aqui você só deve fazer esses procedimentos. Popular, os dados nessa tabela serão feitos por outras classes, tá? Outros métodos que irão fazer esses procedimentos para popular os dados nessa tabela, ok? Bom, então dessa forma nós criamos aqui também o nosso database OpenHelper.